Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Giro. Eu sou Nadédia Calado e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Vamos pro Giro? Abrimos falando dos avanços da PEC da blindagem no Congresso Nacional, texto que pode proteger parlamentares de prisões e processos. Gabriela Echenique tem os detalhes. Câmara aprova texto final da PEC da blindagem e retoma o voto secreto para autorizar investigações contra parlamentares. A votação foi possível após uma manobra do Centrão, que apresentou uma emenda ao texto. O PT disse que vai recorrer ao STF para questionar o rito adotado por Hugo Mota. No Senado, a avaliação é que a PEC não passará com facilidade. A repercussão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro não para, principalmente entre aliados, e eu destaco uma afirmação do vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau, que falou sobre isso em uma rede social. Na publicação, ele disse esperar que o Brasil contenha o descontrolado ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, antes que ele destrua completamente a relação dos dois países. Ele também escreveu que o governo de Donald Trump pretende dar ainda mais respostas caso o ex-presidente Jair Bolsonaro vá para a prisão. Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar, recebeu alta nessa quarta depois de uma internação. No fim de semana, lembrando, ele passou por um procedimento para retirada de lesões na pele. Um laudo diagnosticou que se tratava de câncer de pele, agora já tratado com a remoção cirúrgica. A internação, porém, tinha sido por outro motivo, uma crise de soluço e vômito, desidratação e queda de pressão. Lembra da discussão sobre a adultização? O combate à questão deu origem a uma lei. Na sanção, o presidente Lula deu outras declarações. Isa Staciarini. Lula manda recado a Trump ao dizer que empresas norte-americanas e Big Tech são bem-vindas no Brasil, mas precisam se adequar às leis brasileiras. A afirmação foi feita durante uma sanção do projeto que combate a chamada adultização de crianças e adolescentes. Lula disse que liberdade de expressão não pode ser usada para cometer crimes digitais e que as Big Techs não vão se autorregular sozinhas. A aprovação do presidente Lula vem se estabilizando nas pesquisas. Felipe Igreja. Depois de melhora na popularidade em agosto, Lula vê números de aprovação ficarem estáveis em setembro, mesmo depois da condenação de Jair Bolsonaro na trama golpista. 51% ainda desaprovam o presidente da República, contra 46% que aprovam. A maioria dos entrevistados concorda que houve tentativa de golpe, mas 49% deles veem exagero na pena de mais de 27 anos de prisão para Bolsonaro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros estável em 15% ao ano. A justificativa para a manutenção da Selic no maior patamar em quase 20 anos foram as instabilidades no ambiente externo e o combate à inflação ainda acima da meta no Brasil. Na chamada Super Quarta, o Federal Reserve, o Banco Central americano, também definiu os juros do país, que caíram para a faixa entre 4% e 4,25%. A gente volta já. Uma investigação revelou um esquema em que servidores e empresários recebiam mesadas de criminosos para facilitar licenças ambientais. Vitor Veloso. 15 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira, suspeitas de integrar uma organização criminosa que pagava mesadas a servidores públicos e autoridades para liberar licenças ambientais em áreas protegidas de Minas Gerais. O esquema movimentou mais de R$1 bilhão. A operação revelou riscos graves provocados pela exploração irregular de minério em áreas tombadas. Sobre o caso do empresário que matou um gari em Belo Horizonte, houve um bloqueio dos bens do réu e da mulher que é delegada. Fala Débora Costa. O empresário que matou o gari em Belo Horizonte e a mulher dele tiveram os bens bloqueados em mais de R$1.200.000 por determinação da Justiça. A decisão é em resposta a uma ação movida pela filha do gari, Laudemir Fernandes, que pede reparação de danos. Ao determinar o bloqueio de bens de René Júnior e da delegada Ana Paula Balbino, o juiz do caso entendeu que há risco dos réus lapidarem o patrimônio durante o processo criminal. Para fechar, falamos da possibilidade do retorno de algo que muitos amam e muitos odeiam. Entenda com a Ana Luísa Barreto. O governo federal avalia voltar com o horário de verão neste ano.
A medida está suspensa desde 2019, quando estudos indicaram que o gasto energético da população tinha diminuído. Um dos fatores analisados pelo Ministério de Minas e Energia são os níveis de chuva e a garantia de abastecimento até 2026. Porém, o cenário econômico do custo das termoelétricas pode influenciar a decisão, que deve sair até o fim do mês. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e a análise dos nossos comentaristas. Tá gostando do nosso Giro? Por favor, segue a gente no Spotify e dá 5 estrelas, que ajuda muito. Também estamos no site, no app da CBN e em todos os agregadores. Aproveite para compartilhar o Giro com quem você quiser. Até o próximo Giro!